Muito bem, talvez alguns estejam perguntando, mas o que esses pastores tiveram na cabeça de trazer a gente para um sítio arqueológico que tem que ver com guerra, com mitologia grega, né? A nossa excursão não é bíblica. Calma, é que na Bíblia você não vai ler Troia, você vai ler Troade. Então quem já fez ano bíblico, quem já estudou o livro de Atos, quem já leu o Novo Testamento com atenção, sabe que o apóstolo Paulo passou por essa região. Por que região? Porque na verdade o porto não fica aqui, né? Nós passamos de ônibus por ele, mais ou menos uns 20 km para trás, e o mar, em tantos séculos, né, e milênios, ele recuou também. Então a configuração geográfica vai se alterando, né? Mesmo lá em Éfeso, como ficamos sabendo, o mar ali está a 12 quilômetros de distância daquele sítio que nós visitamos, ok? Só que na época está bem pertinho ali, no porto. As coisas mudam, mas o local é esse, né? Troia. Eu escolhi dois textos interessantes para a gente fazer uma breve reflexão aqui sobre Troade, ou Troia, ok? Antes quero contar uma pequena história para vocês, algo meio, assim, uma história pessoal. Eu era recém-convertido ainda, isso já lá nos anos 90, né? Meados dos anos 90. Eu sempre gostei de levar na minha bolsa, na mochila, material missionário. Faço isso até hoje. A mochila, ela vem meio pesada porque tem livro, tem coisas ali, né? E eu vou distribuindo, né? E eu, naqueles tempos, levava folhetos missionários. Não tinha ainda o livro missionário, né? Esse projeto. Mas a igreja sempre teve essa preocupação de produzir material impresso para evangelizar. E eu entendo, até porque trabalho numa editora adventista, né, a CPB, que o impresso é um pregador silencioso, né? Você vai e deixa as sementes ali. E quantas histórias já ouvimos de pessoas que aceitaram a Cristo, né, a verdade bíblica, lendo um simples folheto. Quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, estava ali em Criciúma, minha cidade natal, e estava indo para a casa de praia dos meus pais, na Praia do Rincão. Até mencionei no ônibus brincando, né? Parece a Praia do Rincão aqui. É uma praia lá próxima de Criciúma, sul de Santa Catarina. Eu peguei, acho que uns 50 folhetos, para durar um mês, né? A distribuição desses folhetos. Coloquei na bolsa e estava indo de ônibus coletivo para a praia. No meio do caminho, eu sei que alguns aqui vão me entender, já devem ter passado por isso, eu ouvi, senti uma voz, né? Uma ordem, dizendo assim: entrega todos aqui no ônibus. Eu briguei com aquela voz. Eu tinha vergonha, né? No ônibus assim, entregar para as pessoas, como é que vai ser, né? Que estranho. E a voz insistindo: entrega aqui no ônibus. Mas, senhor, que vergonha. Aí eu esperei chegar perto de onde eu ia desembarcar. A voz está mandando, eu vou obedecer. Peguei aquela sacola e fui, um por um. Alguns perguntavam: quanto custa? É presente. E fui entregando. Chegou o ponto em que eu havia de desembarcar. Saí feliz da vida. Feliz da vida porque eu pensei, eu obedeci a voz de Deus. Agora é com Ele, né? Quem sabe no céu não vou encontrar alguns passageiros lá daquele coletivo, né? Então, essa sensibilidade nós temos que ter, né? Eu já fui acordado algumas vezes de madrugada, por exemplo. Ou pensei em uma pessoa sobre a qual eu nunca mais tinha pensado. Eu entendo que são chamados de Deus para orar, para interceder. Quando eu penso em alguém, um amigo, um parente, eu oro para aquela pessoa. Estou no hotel. Todos os hotéis por onde passamos, nossa família orou pelos copeiros, pelos atendentes, pelas pessoas dali. A gente não sabe o resultado disso, mas a Bíblia manda: orem sem cessar, né? E a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade espiritual de ouvir, de sentir de alguma forma a orientação do Espírito Santo, a voz de Deus. E eu recomendo: obedeçam, não percam oportunidades. Já me aconteceu de perder também, né? De achar que não era o momento e tal, e depois eu fico arrependido: puxa, eu podia ter feito aquilo, né? Houve ocasiões em voos também. Eu sempre peço a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade, abre uma porta para que eu possa pregar. É isso, aproveitar oportunidades. E agora eu vou aqui para o texto, vou ler pouca coisa aqui. Atos 16. Aqui e no capítulo 20 nós lemos sobre Troade, ok? Diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha que interessante. Eles tinham um projeto de pregar num lugar e Deus disse: não, não é o momento. E aí diz mais aqui que
E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Troade, essa região aqui. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir. Quem está contando isso aqui é Lucas, né? Dr. Lucas, que é o autor do livro. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que bonito, né? Eles tinham um projeto missionário, um plano, estavam indo naquela direção. Aí Deus disse: não, é para cá. Aqui Paulo teve essa visão, sonhou com um homem macedônio pedindo: vem para cá nos ajudar, passa a Macedônia. Então o apelo que eu faço aqui nesse local para vocês, rico em mitologias, em histórias, na verdade é no sentido de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Lá no capítulo 20 é aquele sermão de Paulo que durou até a meia-noite. Lembram? Quem caiu da janela lá? Dormiu? O Eutico. Prometo que eu não vou me estender mais aqui, porque aqui tem pedras, né? E vai que alguém tomba em cima de uma pedra. E eu não sei se eu teria a fé de Paulo para ressuscitar o Eutico aqui, né? Mas ali, aquele jovem é ressuscitado por Paulo. Tem histórias muito bonitas, né? Que a gente vê assim a atuação direta de Deus, orientando, fazendo milagres. Nós podemos e devemos viver também essa experiência, né? De ser sensíveis à voz de Deus, nos colocar nas mãos dele como instrumentos e ser usados na pregação do Evangelho. Faça planos, mas sempre sob a orientação do Espírito Santo. Seja um missionário e Deus vai usar você poderosamente. Amém. Vamos orar aqui nesse local? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado mais uma vez por esta oportunidade de conhecer um local tão significativo para a história e para nós cristãos de modo muito especial, um local que nos faz pensar na sensibilidade espiritual que precisamos desenvolver pela comunhão com Jesus. Que nós sejamos tão íntimos de Deus a ponto de ouvir a voz dele, de ser orientados pelo seu Santo Espírito e ser usados como instrumentos de salvação aonde quer que tu nos orientares, nos levares, nos conduzires. Nós pedimos a tua bênção sobre o restante desse dia e que o nosso aprendizado e a nossa inspiração continuem ao longo desta viagem abençoada. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai, pessoal, vai. Abaixa que tem que baixar.